Queria compartilhar com vocês o Salmo 57. Esse salmo foi escrito pelo Davi, ainda não rei posto no trono, mas o rei de fato, porque tinha sido ungido. E ele escreveu o Salmo 57 quando ele estava passando pela grande perseguição, uma perseguição que durou, alguns dizem, pelo menos 14 anos, mas com certeza mais de 10 anos essa perseguição durou. E Davi, nesses 10 ou mais anos, ele não tinha um lugar certo de hospedaria. Você imagina passar 10 anos sem ter uma noite sequer sossegada, onde você diz: achei um ponto de repouso, posso me abrigar, não preciso ter medo de nada. Durante aqueles 10 anos, todos os dias era dia de você sair de um ponto para outro fugindo. Não dava tempo de se preocupar com alimentação, não dava tempo de se preocupar com saúde, não dava tempo de se preocupar com relacionamento. Era só sobreviver. E ele fez isso fugindo de um canto para outro, nos desertos, nas cavernas, procurando abrigo onde fosse. Esse tempo de prova é porque havia um rei que agora já não tinha mais a unção de Deus, mas ainda tinha o poderio militar e o poderio da nação. O nome desse rei era Saul. O rei Saul levantou todo Israel, todo o poderio militar, o poderio bélico, contra Davi. Davi, nessa época, chega a citar a respeito de si mesmo como se fosse uma pulga que é perseguida por uma montanha. Davi, de fato, não tem força, não tem exército, ele não tem quase nada, mas ele tem tudo, porque ele tem Deus. E é em Deus que Davi vai buscando seu refúgio, seu abrigo. Os melhores salmos de Davi são compostos durante esses 10 anos, quando ele está vivendo uma experiência de muita dor, sofrimento, caos. Ao mesmo tempo, está sendo preparado dentro de Davi, no coração de Davi, um tipo de homem interior sólido, um tipo de integridade, de inteireza de coração. Esse homem está aprendendo na prática o que é viver pela fé, na dependência de Deus, pelo Espírito movido, passo a passo, dia a dia, de lugar em lugar, conforme o Espírito conduzia. Então foi uma experiência dura, difícil. Se alguém perguntasse a Davi: Davi, quer passar de novo por esse período? Eu tenho certeza que ele diria: não, eu prefiro não. Mas foi a experiência mais rica que Davi teve na sua vida. Quando ele escreveu o Salmo 57, foi quando ele passou por uma experiência registrada no livro de 1 Samuel 24, versículo 3, quando Saul, na perseguição, entra numa caverna, onde Davi está naquela caverna com alguns dos seus aliados, e de repente o Saul entra para aliviar o ventre, e a vida de Saul está nas mãos de Davi. Os amigos de Davi dizem: pode matar, porque Deus pôs ele na tua mão. E ele então corta um pedaço do manto do rei e deixa o rei sair sem nenhum arranhão. E quando o rei passa o vale, que já está do outro lado do monte, então Davi sai da caverna e grita para o rei, dizendo: olha aqui, eu estou com uma prova aqui na minha mão, um pedaço da sua estola real, que eu cortei enquanto você estava aqui na caverna. Deus pôs a sua vida nas minhas mãos, mas como eu mataria o ungido do Senhor? E naquela hora Saul chora, pede perdão, se arrepende, chama Davi de meu filho, mas tudo isso era um arrependimento momentâneo, porque logo depois Saul continua a perseguição. Quando Davi vive essa experiência, ele compõe um salmo. É esse salmo, o Salmo 57, que ensina para mim e para você que é possível, caminhando com Deus e de fato amando a Deus mais do que a própria vida, é possível ter atitudes
para acalmar a alma quando a gente está passando pelo desastre. É ter uma analogia muito simplória, mas é ter um Rivotril de Deus. É ter um remédio para curar a dor e para salvar o coração enquanto se passa pela luta. Esse Salmo 57 eu intitularia de o Rivotril de Deus. Vamos ler o Salmo 57, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, o Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que armam a rede. Desculpa, irmãos, vou pegar aqui na outra versão, porque essa versão vai complicar os irmãos. Versículo 3: Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Eu cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, eu quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Amém e amém. Vamos orar, irmãos. Meu Senhor, quem sou eu, Pai, para poder ter o privilégio de falar da tua palavra? Te peço misericórdia sobre mim, te peço unção, capacita minha mente agora, Senhor Deus, capacita o meu coração. Senhor, dá a todos nós aqui ouvidos de aprendiz, um coração, Senhor Deus, aquecido pela tua palavra e pela tua presença. Abençoa-nos com a tua bênção, Senhor. Eu te peço isso no nome santo de Jesus. Amém, amém. Quando o Salmo começa, Davi já apresenta onde ele quer chegar com o Salmo. Ele diz assim: Senhor, eu preciso da tua misericórdia. O que Davi está dizendo é que ele não merece o amparo, ele não merece que Deus tenha qualquer favor para dá-lo. Irmãos, nós não estamos falando aqui do Davi que pecou com Batseba e, portanto, era um adúltero. Nós estamos falando aqui de um homem que era um pastor de ovelhas, que foi chamado de lá de detrás, e de repente ele começou a cuidar das ovelhas, e depois ele foi chamado para uma batalha que Deus foi quem chamou, ele vence Golias, e depois disso ele começa a ser exaltado pelo povo de Israel, porque Davi começa a ser vitorioso nas batalhas. E então o povo canta: Saul matou seus milhares, Davi, porém, matou seus 10 milhares. Esse Davi é um pastor, é um guerreiro, é um leal súdito de Saul, era o que dedilhava, tocava harpa, enquanto Saul estava atormentado por um espírito maligno. Aqui, nesse momento, olhando para a história dele, até o seu passado, não há na Bíblia um registro de algum pecado que Davi tenha cometido. Não estou dizendo que ele não tinha pecado. O que eu estou querendo colocar aqui, de forma bem clara, é que não há um registro dizendo assim: olha como esse homem era ímpio. É o contrário. Ele era um homem normal como eu e você, provavelmente,
que anda, peca, mas não vive uma vida imoral, uma vida dissoluta, uma vida dessas desregrada. Então, a maioria pode pensar, quando eu estou passando por um aperto, quando eu estou passando por alguma crise, eu mereço que Deus me ajude, afinal de contas eu sou um homem bom, eu sou uma senhora decente, eu sou uma mulher boa, então eu mereço que Deus me ajude no momento da minha aflição. Mas ele começa o salmo dizendo assim: eu não mereço. Deus, eu tenho certeza que eu não mereço o teu cuidado, mas eu estou pedindo o teu cuidado. Eu estou pedindo a tua misericórdia, que ela se estenda. A palavra misericórdia traz a ideia da miséria, a miséria que habita no coração. Ele está pedindo: Deus, olha para a minha miséria e vem se compadecer de mim. Quando ele diz isso, ele diz que a alma dele, que no hebraico quer dizer o seu homem interior, aquilo que de fato ele é, não as coisas para fora, mas as coisas para dentro, suas emoções, suas intenções, suas motivações, seus projetos, seus sonhos, seus desejos. Ele está dizendo: a minha alma, ela se refugia em ti. O Senhor é quem estende as asas onde eu me abrigo. Eu não tenho encontrado um paradeiro certo, um lugar correto onde eu possa dizer: pronto, eu tenho um refúgio, onde eu possa fugir do meu inimigo. Não aqui na terra, não é um local físico, mas eu tenho encontrado um local para a minha alma, para o meu interior se aquietar. E esse lugar é o Senhor. Mas veja como ele coloca de uma forma tão eloquente, tão profunda: Senhor, eu não mereço estar aí no Senhor, abrigado no Senhor, mas tenha misericórdia, porque o único refúgio que a minha alma se aquieta, que o meu coração se consola, é o Senhor. E eu quero estar aí, eu quero estar debaixo das tuas asas, da sombra do Senhor, do cuidado do Senhor. Quando ele diz isso, ele usa a palavra até que passem as calamidades. Veja que é durante as calamidades que ele está querendo ter esse refúgio, ter esse abrigo, ter essa paz na alma. Dito isso, a palavra calamidade aqui no hebraico, ela significa 3 coisas. A primeira coisa é o desejo de alguém fazer mal contra você. Talvez você já tenha tido essa experiência de saber que alguém forte, poderoso, alguém está no seu encalço, querendo lhe prejudicar de propósito. Não é ocasional, mas está ali perseguindo você para lhe fazer mal. Isso aqui, essa palavra calamidade significa, certamente Davi está se referindo a isso porque Saul queria fazer mal. Segundo sentido dessa palavra é abismo. É um buraco intransponível. É um buraco que você não vê o fundo. E se você vê o fundo, você tem medo. Esse tipo de situação que ela de repente aparece na nossa vida como se fosse uma situação intransponível, uma situação que nós não conseguimos ver razão nem solução, ela é um buraco sem fundo. Davi está dizendo que ele precisa de Deus quando uma situação como essa, uma situação de um buraco sem fundo, acontece na sua vida. O terceiro sentido dessa palavra calamidade é uma ruína abarcadora, uma total destruição. É um tipo de situação que se acomete, de repente uma perda avassaladora, vem uma enchente, vem um terremoto, vem um negócio e todos os nossos bens vão à ruína. Ou de repente uma morte de alguém muito querido, o esteio da família, uma pessoa muito preciosa. Ou de repente uma notícia de um desemprego, daqueles que arrasa você no momento que você não esperava. Minha esposa estava grávida de Davi, meu filho que está aqui também. Quando ela estava grávida dele, eu era pastor numa igreja lá em Recife, era pastor auxiliar, era pastor de jovens. E o pastor da igreja a quem eu servia, o pastor foi me visitar em casa. Minha esposa estava com 4 meses de gestação. E ele sentou lá no sofá de casa e falou assim: pastor, eu estou com muitas dificuldades com o conselho da igreja e eu estou querendo renunciar, sair da igreja.
Eu tenho orado, tenho pedido a Deus discernimento, mas tem uma coisa que tem pesado muito no meu coração, que é a sua situação e a situação de Juliene, a minha esposa. Ela está grávida, vocês só têm esse sustento, e se eu sair, eu acho que vocês vão ficar sem ter nada. E eu olhei para aquele homem, claro que eu fiquei com frio na espinha. Minha esposa estava lá, olhei para ela, ela olhou para mim e eu respondi: pastor, o senhor está orando, eu também oro, eu quero a vontade de Deus, o senhor quer a vontade de Deus, quem me chamou para o ministério foi Deus, quem me sustenta é Deus, faça o que o senhor tiver de fazer, ore, se Deus está mandando o senhor sair, saia, se Deus está mandando o senhor ficar, fique, obedeça a Deus, pastor, Deus vai cuidar da gente. Ele saiu, agradeceu, oramos juntos, saiu. No dia seguinte ele colocou a carta de renúncia, e de fato ele renunciou na igreja, e quando ele renunciou na igreja, eu como pastor auxiliar, saí também. Eu saí por lealdade, eu poderia ficar, mas eu saí por lealdade, afinal de contas pastor auxiliar é cargo de confiança, então eu saí junto. Acontece, irmãos, que aquele resto de ano, eu não tinha sustento nenhum, talvez uma pequena reserva que eu tinha, uma economiazinha, mas que não dava para sustentar, especialmente os próximos 5 meses, que eram os meses da gravidez. Davi nasceu em dezembro, esses próximos 5 meses a gente não tinha como se sustentar. Eu não sei como. Eu me lembro que as coisas foram acontecendo, não foram ofertas que eu recebi, não foram convites de igreja, mas havia feira, havia sustento, havia cuidado, mas a situação foi mais ou menos como essa que Davi está falando, aquela situação, uma ruína abarcadora. Eu me senti sem chão, eu me senti agora sem igreja, sem o rebanho, os jovens que eu amava, aquele povo querido. Naquela época a juventude tinha em torno de 500 jovens, estávamos vivendo um avivamento, e eu fiquei completamente arruinado. Talvez uma situação como essa, uma situação que você já deve ter vivido, talvez esteja vivendo, é a isso que Davi se refere, e ele está dizendo: até que passe, Senhor, eu quero me refugiar internamente, eu quero ter sossego na minha alma, enquanto as calamidades estão chegando. Talvez enquanto o desejo de alguém me fazer mal continua prevalecendo, ele continua me perseguindo. Talvez enquanto um abismo se abriu e eu não estou conseguindo transpor, nem vendo solução. Talvez quando uma situação, uma ruína abarcadora caiu sobre mim e eu estou me sentindo completamente desolado, perdido. Nessa situação, Davi toma a primeira atitude que está no versículo 2 e 3. Veja qual é a atitude que ele toma. Ele diz: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Louvado seja Deus. O Deus que por mim, no meu lugar, tudo executa. Ele toma a direção e faz por mim. Mas veja o que ele diz, essa é a fé que Davi tem. Esse Deus pode fazer, ele pode transpor o abismo, ele pode pegar uma situação de ruína e torná-la em vitória, ele pode fazer um milagre, ele pode, mas eu preciso clamar. Spurgeon, falando a respeito desse verbo clamar, ele diz que é um grito ensurdecedor, e ele faz uma analogia. Criança, uma criancinha, um bebê, enquanto ele está ali fazendo aquele choramingo, aquela coisa de criança que quer dengo, os pais podem até mimar, mas não se importam muito. Afinal de contas é só um denguinho, é só aquele chorinho raso. Mas quando a criança, ela começa a berrar e urrar,
quando ela começa a ficar vermelha, porque o choro é incontido, os pais saltam de qualquer lugar. Olha, eles podem estar do outro lado da sala, quando a criança dá o grito, eles sabem que é ela, sabem que é o meu filho, e vão como uma ursa vai pegar o seu filhote, para cuidar do filho. Essa palavra clamar aqui, é esse urro que Deus não deixa de atender, essa coisa de alguém que está tirando das entranhas, está expurgando a dor, gritando para Deus: Senhor, Tu podes, eu não posso, mas Tu podes, e eu estou clamando, Senhor, faças alguma coisa, porque eu não dou conta. Irmãos, precisamente nesse período, no mês de dezembro, depois que Davi tinha nascido, nós fomos para Garanhuns, a terra da minha esposa, ficamos lá na casa da minha sogra, meu sogro, que são como pai e mãe para mim, são muito gentis, amáveis, tinham recursos, estavam suprindo a gente de alguma forma naquele mês de dezembro, mas eu estava arrasado, e eu saía andando pelas montanhas de Garanhuns, quem é de lá sabe, ali eu andava pelas pistas de barro, caminhando ao ermo, olhando para as montanhas, e eu urrava, eu gritava o mais alto que eu podia, até ficar sem voz: Deus, que é isso? Foi o Senhor que me chamou, eu nem queria ser pastor, que é isso, Senhor? Como é que um negócio desse acontece de repente comigo? O que é que eu fiz? Porque, Senhor, 500 jovens agora estão sem pastor. Deus, o que é isso? Urrava. Nesse tempo, Deus estava providenciando para eu ir para a Igreja Presbiteriana das Graças, de onde eu sou pastor hoje. Deus tinha uma porta, estava endireitando os caminhos, e eu não sabia. O versículo 3 diz: Ele dos céus, que tudo executa, envia o seu auxílio, e o que, irmãos? E o que, irmãos? Me livra. De repente Ele faz. Ele cobre de vergonhas que me ferem, Ele envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Você percebe o Rivotril? Você percebe a calma? Olha só, irmãos, nesse momento a perseguição não parou. Nesse momento ele continuava fugitivo, ele continuava sendo colocado, difamado, como sendo um malfeitor, como se fosse um marginal, como se ele fosse uma pessoa ruim para o Estado. Mesmo debaixo dessa perseguição atroz, mesmo debaixo de calúnia e difamação, o que ele está dizendo é que naqueles momentos que a alma dele estava aguda, apertada, quando ele gritava para Deus, havia um bálsamo, um óleo que vinha do céu, que lhe acalmava o coração e que lhe livrava. Ele estava provando cada dia de um cuidado de Deus. Há uma coisa muito interessante nos salmos como esse, Salmo 57, quando você lê ele em hebraico, que você vê as letras, você vê que a formação das letras, de forma objetiva, de propósito, eles colocam a forma como se fosse uma caverna, porque são salmos de proteção, e a caverna naquele tempo era o melhor lugar para alguém se abrigar. Segunda situação, e também a segunda atitude. Versículo 4 coloca a segunda situação. Ele diz: acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Ou seja, leões famintos. A minha alma, meu coração, minhas entranhas, ela está num medo sufocante. As minhas emoções estão me sufocando. Eu estou para ser devorado por um animal fortíssimo que está faminto. Agora não são situações exteriores, agora é uma situação interior. É quando as emoções não se contêm, é quando o nosso corpo começa a reagir porque as nossas emoções estão descontroladas. É o pavor, é a síndrome do pânico, é o tipo de tristeza que leva a uma depressão,
é quando as nossas emoções nos sucumbem. Ele está falando que a alma dele não são situações exteriores, é no interior dele, existe um temor profundo de alguém que é uma presa e o leão está à espreita. Não sei se você já passou por alguma situação parecida com essa, de estar em algum lugar que você sabe que tem um animal feroz, e você então fica morrendo de medo, mas é essa situação. E aí ele toma uma atitude. O versículo 5 ele diz: "Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória." Ele exalta a Deus. Agora, pare e pense o que quer dizer isso. Ele está confinado interiormente. As emoções dele sabotaram para que ele não consiga mais olhar para Deus, olhar para cima. Ele só olha para baixo, ele só olha para dentro. A Bíblia nos relata um caso como esse que aconteceu com Abraão. Abraão tinha recebido a promessa, e ele tinha aceito a promessa de que teria um filho, mas ele pensava que o filho seria Ló, o seu sobrinho postiço, que era como um filho do coração. Acontece que os pastores de Ló e os pastores de Abraão brigaram, e ele terminou indo para as campinas de Sodoma e Gomorra, e depois ele foi levado cativo por uns reis. Abraão veio com seu exército, tirou ele daquele cativeiro, mas Ló continuou distante. Depois de passar essas circunstâncias, Abraão volta para sua tenda, e nós lemos isso em Gênesis, quando Abraão, dentro da sua tenda, começa a lamentar diante de Deus, dizendo: Senhor, o Senhor me prometeu, mas eu não vejo como. Eu não tenho filho, a minha mulher já não tem mais fluxo, ela já não tem mais gestação, ela não tem mais nada, ela é estéril, e ela agora já não tem mais nem nada mesmo, já é idosa. Eu não tenho mais filho nenhum quem eu possa olhar. Ló já não está mais aqui, só tenho um que é um servo nascido na minha casa, que não é meu filho, e vai ser ele. Veja, a frustração de Abraão, o lamento de Abraão, revela como a alma dele está triste, e como ele está se sabotando, à medida que ele se retroalimenta da desesperança, à medida que ele investiga e continua a se ver sem solução. Nessa situação, Deus diz para ele: Abraão, sai da tua tenda, agora olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes, assim será a tua posteridade. E Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Glória a Deus. Veja, o tratamento de Deus com Abraão é semelhante ao tratamento de Deus com Davi. Davi está se embotando nos seus próprios sentimentos. O medo sufoca o coração dele, quando de repente a atitude é: olha para fora de você, não para as circunstâncias, mas para o alto. Olha para o Deus que é exaltado acima dos céus, acima das nuvens, o Deus soberano. Olha para ele e glorifica ele nessa hora, no nome de Jesus. Toma atitude, ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e aqui na terra a tua glória se tornará vista. Glória a Deus. Mas chega a terceira situação que Davi apresenta. Versículo 6. Ciladas armaram rede aos meus passos, e a minha alma, de novo, dentro dele, está abatida. Um abatimento por causa de ciladas. E ele diz, a palavra abatida aqui significa dobrar, curvar-se, prostrar-se, ser inclinado, ser curvado. É quando você diz: eu não tenho mais força, eu perdi a minha capacidade de reação, eu pareço não conseguir vencer a correnteza que é contra mim, estou cansado, já faz tempo que eu estou nessa luta,
Já faz tempo que eu não consigo descansar, dormir. Já faz tempo que eu não consigo ter uma alimentação boa, saudável. Já faz tempo que eu não consigo me sentar à roda da fogueira e conversar com meus amigos. Já faz tempo que eu não consigo comer um pão quente. Eu estou cansado, estou abatido, eu já não tenho mais forças. Por quê? Porque eu estou correndo de laço em laço, de armadilha em armadilha. Quando perdeu as forças, ele diz: abriram a cova diante de mim, mas eles caíram nela. Então ele toma uma atitude. Qual é a atitude? O versículo 7, ele diz: firme está o meu coração. Você pode dizer isso, irmão? Firme está o meu coração, oh Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Ronaldo Lidório fala aqui uma palavra que tem em Efésios, quando fala para a gente tomar toda a armadura de Deus, com a qual a gente pode resistir às investidas do maligno. Aquela palavra resistir, ele certa vez explicando o sentido do grego. É quando uma pessoa, é uma analogia, quando uma pessoa vai atravessar um rio e ele percebe que aquele rio tem uma correnteza forte. Bom, a profundidade não é grande, mas a correnteza é forte. Então, ele precisa se precaver. Se ele vai atravessar e não tem nada onde ele se amparar, talvez ele seja levado pela correnteza, e não é raro acontecer. Então, ele diz que aquela palavra, ela tem um sentido de você pegar uma madeira forte, que você vai atravessando a correnteza, colocando uma madeira forte como um amparo. Você coloca ela no chão, você firma ela, dá um passo pequeno e segura e continua segurando. Se você sentir que você vai ser levado pela correnteza, então você firma aquela madeira e fica lá, se segurando e esperando até o momento que a correnteza diminua e você consiga atravessar. Isso é resistir. Quando o Davi usa essa palavra, firme está o meu coração, e ele diz que está em Deus firme, é que ele está usando um cajado de proteção para resistir quando a correnteza e a adversidade já lhe tiraram a força. Ele já não tem força para suportar a correnteza que é contra ele. O que Deus está fazendo, irmão, quando nós estamos cansados, abatidos, cansados de tanta luta? Deus é o nosso esteio forte, é o nosso braço forte, a nossa grande garantia. Se nossa fé se estende a Deus, a gente pode simplesmente parar de tentar lutar contra a correnteza. Aquele rio vai passar, vai chegar um momento que ela vai parar. Você pode simplesmente resistir. A ideia do texto é essa: permaneça simplesmente firme. Pare de brigar, pare de tentar resolver, simplesmente se firme pela fé no Deus que tudo pode. Continue segurando, fique lá firme. E ele está dizendo: o meu coração está firme, Deus. O meu coração, a minha alma quer se abater, mas aqui dentro eu tenho fé. Deus, o Senhor é por mim e o Senhor me susterá. Eu estou firme. E quando ele faz isso, ele diz duas coisas que fazem o coração permanecer firme. É na hora desse cansaço a gente cantar louvores, entoar louvores. É começar a elogiar as proezas de Deus, reconhecer as proezas de Deus, falar bem dos feitos de Deus. Preste muita atenção, não é simplesmente você cantar hinos, que às vezes a gente canta da boca para fora sem nem lembrar o que está falando. O que a ideia que ele está falando aqui é que precisamente nesses momentos que ele precisava permanecer resistindo, ele pegava sua pena, ele pegava sua harpa, ele pegava o que ele tinha e ele começava a compor os seus salmos, falando das grandezas de Deus, falando do Deus que é suficiente, das proezas de Deus nas batalhas, nas guerras, nas conquistas, o Deus poderoso de Israel. É isso que ele está dizendo. O coração não fica firme simplesmente porque eu quero que ele fique firme, mas ele fica firme quando ele é lembrado, à medida que a gente canta e à medida que a gente põe o nosso coração, a nossa mente na presença do Senhor pela sua palavra ou pelos cânticos dos feitos de Deus, o nosso coração se anima.
a gente simplesmente é revitalizado. Há uma nova força em curso. Não é a nossa, é a força do Espírito. Não é nós que podemos vencer a correnteza, mas aquele cajado forte de Deus, que continua ali, sustentando a gente para a gente não sucumbir. Glória a Deus. Então, Davi já colocou 3 situações difíceis, situações fora, situações dentro, e aquela situação de um cansaço, um esmaecimento, uma perda de força. E ele colocou como reagir pela misericórdia de Deus. A partir do momento que Deus age a seu favor, clame, grite, exalte, olhe para Ele, não perca Ele de vista. E então nós chegamos nos versículos 9 a 10. E Davi mostra para a gente a 4ª atitude que ele tomou para si. É uma atitude que ele resolveu ser a vida dele. Não era quando houvesse problema, mas qualquer dia, todos os dias, essa seria a atitude. Versículo 9, você pode ler comigo, vamos lá? Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Você pode repetir, vamos lá? Render-te-ei graças. Ele tomou uma decisão. Sabe de uma coisa? Eu sou um andarilho, eu sou um perseguido, eu não tenho um pouso, eu não tenho estalagem, eu tenho que ir para um canto e para outro. Se eu for numa nova nação, se eu for para um novo povo, se eu for dormir em outro lugar, onde eu for, onde eu pousar, onde eu estiver, o que estará nos meus lábios é render graças a Deus, glória a Deus, é cantar louvores ao meu Deus. Eu estou tomando uma decisão aqui. Eu não vou me lamentar. Eu não deixarei as circunstâncias exteriores serem maiores do que o meu Deus diante de mim. Eu não deixarei que as circunstâncias interiores sejam maior que o meu Deus diante de mim. Eu não deixarei que a minha falta de vigor me sabote ao ponto de eu não conseguir mais resistir, porque uma coisa eu vou fazer, já que eu sou um andarilho, já que eu sou o rei de Israel, ou qualquer nação que eu for, qualquer povo que eu vá, eu vou fazer Deus conhecido lá, eu exaltarei o nome do Senhor. Versículo 10 e 11 ele diz: pois a tua misericórdia se eleva até os céus. Aquela misericórdia que ele pediu no começo, ele está dizendo, eu não consigo nem dimensionar ela nunca acaba, ela é maior do que os meus problemas. Depois ele diz, a tua fidelidade, eu também não encontro o horizonte dela, eu não encontro o fim dela, ela é maior do que a minha visão, é maior do que a minha vida. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão. Alguém sabe? Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Davi está tomando uma atitude. Eu não vou esperar o problema chegar. Eu já vou viver assim. Em vez de eu reagir ao sofrimento, eu vou viver pronto para ele. Quem aqui tem a utopia de que não vai sofrer? Tem alguém? Tem alguém que acha, não, a minha vida vai ser sempre um mar de rosas, nunca haverá um desabono, um problema, uma tristeza, um sufoco. Todo mundo sabe, todo mundo já passou. Talvez você está passando agora. Isso aqui é uma proposta. Essa 4ª atitude, resolver honrar ao Senhor como Altíssimo. É pô-lo interiormente, mentalmente, na sua fé, pô-lo como Altíssimo, como reverência, como alguém que merece honra, em qualquer lugar, em qualquer situação. Versículo 11, por favor, leia comigo, vamos lá? Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Glória a Deus. Senhor, receba isso.
receba exaltação e faz na terra a tua glória aparecer. Agora, obviamente que esse salmo Davi escreveu para falar de si. Enquanto Davi fala com Deus a respeito de si, o Espírito Santo usa ele para fazer a gente falar a respeito da gente para Deus. Então eu pergunto para você, como é que você está, irmão? Certa feita a gente estava numa reunião do conselho e um dos pastores auxiliares chegou e falou assim, cara novo, bem novo, acho mais novo que Otávio naquela época, e o cara chegou e falou assim, estou muito cansado. Tinha um senhor, quase 80 anos, presbítero do conselho, que ainda trabalha, até hoje ele ainda trabalha, ou seja, não era uma pessoa que estava assim, numa vida de mar de roça, trabalhando, precisando correr atrás, aquela coisa. Aquele senhor olhou para aquele jovem pastor, mas ele olhou com candura, com amor, mas ele veio com palavras fortes. Ele falou assim, meu filho, cansado todos estamos, o que nós precisamos é renovar nossas forças no Senhor. Eu quero dizer isso para você. Talvez você está sentindo que está no abismo, uma situação insolúvel. Olha o que Davi diz, ele que por mim tudo executa, ele me livra. Ele livra você, amém, irmão? Amém. Ele livra você, ele executa por você. Põe a sua fé. Talvez você está interiormente destruído, tomando remédio para tentar se reerguer, mas não consegue. O ressentimento, ou as lembranças, ou as dores, elas continuam prevalecendo dentro de você. Eu quero chamar você como Deus fez com Abraão. Sai da tua tenda hoje à noite no nome de Jesus. Não fica lá. Olha para os céus. O Deus dos céus quer estender a mão para lhe abençoar. Comece a olhar para Ele. Saia desse círculo de maldição onde você está. Mas uma atitude que é o desafio que eu tenho para você aqui essa noite. Colocar Deus como o Altíssimo. Honrá-lo como alguém que merece de fato honra. Exaltá-lo na vida. Quando vierem os problemas, vierem os lamentos, vierem as crises, honra Ele. Quando tiver tudo bem, está jóia, está bom, honra Ele. Coloca Ele como sendo maior do que tudo, melhor do que tudo, a mais excelente, a pessoa mais excelente, o alvo mais nobre, a pessoa melhor para nós estarmos com Ele. Coloca Ele acima de tudo. Eu pergunto para você, você topa esse desafio? Honrar ao Senhor como Altíssimo, valorizá-lo como a pessoa mais nobre, mais preciosa, buscando Ele, querendo Ele, enobrecendo Ele em qualquer situação. Você topa isso como alvo na sua vida, irmão? Se topa esse desafio, se topa, fica de pé, eu quero orar com você e orar por você, porque com você eu também preciso disso. Se for possível, pastor Otávio, você pode orar por nós? Por favor.